Não precisa abrir ainda, que não é o texto base, mas em Lucas capítulo 1, verso 31, coloca pra gente. Lucas 1:31 diz assim: você ficará grávida e dará luz a um filho, e ele porá o nome de Jesus. Aqui é quando Deus, através dos anjos, chegam até Maria e diz para ela: você vai ficar grávida, você terá um filho, e você vai colocar o nome dele de Jesus. E o que significa Jesus? Salvador. Deus salva. Esse é o significado da palavra, do nome Jesus. Hoje a gente coloca o nome baseado, nome mais conhecido, nome que você gosta, sem pegar muito o significado daquele nome. Mas na época de Jesus não era assim não. Na época de Jesus ninguém olhava se o nome era bonito ou o nome era feio. Tanto é que tem cada nome na Bíblia, mas as pessoas, elas colocavam de acordo com a característica, o significado que os pais viam para aquela criança. E quando Deus foi colocar o nome de Jesus, que já era o nome de Jesus, mas a nação ainda não conhecia, nós cantamos um hino que chama Yeshua, que é Jesus, que ele é o mais belo de milhares e milhares. Mas nós não falamos mais Yeshua, nós falamos Jesus. Yeshua está lá no começo, é lá no Velho Testamento, lá quando a escrita era o hebraico, aí se escreveu Yeshua. O tempo passou, veio o grego, e o grego não usa o sh do Yeshua, então o grego ele se tornou Iesus. E o grego, a maioria dos nomes tem um S no final. Por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas. Jesus. Então, de Yeshua se tornou Jesus. Não é a tradução, mas é a transliteração do nome. Aí passa o grego, vem o latim, e o do latim se transformou em lesos. Aí o tempo passa, veio o alemão, que eu não sei falar o alemão. Aí o tempo passa, veio o inglês. Como que é Jesus em inglês? Jesus. Ó, pensando o quê? E o português, Jesus. Mas é tudo o mesmo nome. É Jesus e Yeshua, é tudo o mesmo nome. Por exemplo, João. Tem algum João aqui? Meu Deus, cadê os Joãos, meu Deus do céu? Um João ali. João. Nos Estados Unidos é John. Cadê o John Lennon? John Lennon está aqui? Não está. Está ali? John. Na França, Jean. Na Itália, eu notei que eu esqueci, Giovanni. E quando você pegar o significado do nome João, é graciado por Deus. E o significado de Jean, de Giovanni, é tudo agraciado por Deus. Então Jesus, o Yeshua, o significado do seu nome é Salvador. Então nós sabemos primeiro qual o significado que o próprio Deus mandou chamarem ele. Chama ele, coloca o nome dele de Jesus. E todo mundo sabia que aquele homem era o Salvador, era o que ia salvar. Porque todo mundo sabia o significado do nome naquela época. Então as pessoas conheciam o Salvador. Jesus queria ser reconhecido como o Salvador. Jesus queria que as pessoas olhassem e falassem: vocês precisam me ver como o Salvador, porque o meu próprio nome é Salvador. Agora olha o que diz em Mateus 16, 21. Desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então o Salvador que veio salvar, ele tinha mais um propósito. Jesus começou a pregar e falou: gente, eu vim salvar vocês. Mas como que Jesus ia salvar? Porque o nome dele já é Salvador. Como? Aí Jesus chega e começa a pregar para as pessoas: um dia eu vou morrer,
Um dia eu vou ser açoitado, um dia eu vou ser chicoteado, eu vou ser crucificado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Essas começou a ser as palavras do Senhor. E o próximo capítulo 17, 22, ele vai dizer a mesma coisa. Reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhe disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Então qual que é o ponto central da mensagem do Salvador? Gente, eu vou morrer, eu vou sofrer, eu vou ser açoitado, eu vou ser chicoteado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Isso precisava estar aqui dentro dos discípulos. Isso precisava estar dentro do coração daquelas pessoas. Mas olha o que diz, gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 24. Lucas capítulo 24. E esse é o texto base. Lucas capítulo 24, verso 1. Diz assim: a ressurreição. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Então nós vemos aqui, Lucas 24, Jesus já morreu. Jesus morreu numa sexta-feira. Quando chega no domingo, as discípulas do Senhor Jesus, porque Jesus não tinha só 12, ele tinha muitos discípulos, inclusive discípulas, que eram pessoas que seguiam Jesus. No domingo, as discípulas do Senhor foi lá no túmulo com especiarias, com perfume, para perfumar o túmulo, para perfumar o corpo, no domingo. Mas Jesus não pregou constantemente: gente, eu vou morrer na sexta, mas no domingo eu vou ressuscitar. Mas a Bíblia está dizendo que as discípulas do Senhor foram levar perfume para perfumar o corpo morto de Jesus. Ou seja, elas não tinham uma expectativa: eu vou lá, chegou domingo, eu vou lá, Jesus ressuscitou. Não, elas estavam tristes, com perfume na mão, simplesmente para perfumar o corpo do Senhor Jesus. Verso 2: encontraram removida a pedra do sepulcro, que já era, porque uma pedra muito pesada, precisaria de muitos homens para carregar. Verso 3: mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Verso 5: amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembre-se do que ele lhe disse quando ainda estavam com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Então aquelas mulheres chegam até o túmulo, elas chegam, a pedra está removida. Se elas tivessem na mente que Jesus ressuscitou, já era para estar felizes, mas elas ficaram assustadas. Ela chega, Jesus não está lá, era para estar feliz, mas elas ficaram assustadas. Aparecem 2 anjos, e os anjos falam: por que vocês estão tristes? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? E os anjos chegam para elas e falam: Jesus não falou para vocês constantemente que ele iria morrer, mas ao terceiro dia iria ressuscitar? Por que vocês estão aqui tristes com perfume, como se ele estivesse morto aqui? Ele falou o tempo todo: gente, eu vou morrer na sexta, mas domingo eu estou aí, eu vou ressuscitar. E para que esse perfume, mulheres? Vocês não crêem no Senhor, vocês não crêem na palavra de Deus. Verso 9: quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11
e a todos os outros discípulos. 10. As que contaram essas coisas foram, o nome das mulheres, verso 11. Mas eles não acreditaram nas mulheres, as palavras dela lhe pareciam loucura. Pedro todavia levantou-se, correu ao sepulcro, abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada, afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Então as mulheres chegam até os discípulos do Senhor Jesus, falam: gente, vocês não vão acreditar, eu fui lá, a pedra estava removida, o corpo de Jesus não estava mais lá, 2 anjos apareceu para mim e falou: por que a gente está procurando entre os mortos aquele que vive? E a Bíblia diz que os discípulos não acreditaram nas mulheres. Mas Jesus falou o tempo todo que ia acontecer. Mas sabe o que acontece? Falta a gente conhecer um Jesus Salvador ainda. Sabe o que acontece? A tristeza, o abatimento que estava naquelas mulheres, o abatimento, a tristeza que estava nos discípulos, fez eles se esquecerem das palavras do Senhor Jesus. E isso acontece conosco. O tempo passa e a gente esquece das promessas e palavras do nosso Senhor ao nosso coração, como simplesmente não fosse acontecer mais. E a história continua, verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles, ou seja, 2 dos discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversaram a respeito de tudo o que havia acontecido. Então, domingo, Jesus ressuscitou, os discípulos não acreditou, e a Bíblia diz que 2 dos discípulos estavam voltando para Emaús, estavam indo para Emaús, tristes, abatidos. Aí imagino eles tristes. Nossa, eu pensei que era ele o Cristo, eu pensei que era ele o Jesus, mas ele morreu. Eles esqueceram da promessa de Deus, das palavras do Senhor. Eu vou dar um exemplo. Um dia, os meus pais receberam uma promessa, uma profecia, onde eles iriam fazer o trabalho de Deus, trabalhar para o reino de Deus, a nossa família. Nós largamos tudo, viemos para Botucatu, fomos para Araraquara, fomos para Ibaté, e nessa cidade de Ibaté só tinha uma família, a igreja, e o pai dessa família, o marido, faleceu, então só ficou a esposa e a filha, e a igreja, com as contas dela, a igreja não conseguiu suprir. Nós voltamos para São Paulo, da onde nós saímos, e nós voltamos parecido com esses 2 homens aqui, tristes, abatidos, por causa das palavras e promessas do Senhor que não estava se cumprindo em nossas vidas. E cada um arrumou um serviço, e o dia mais difícil era o domingo, porque o domingo o pastor tinha uma perua, a gente entrava na perua, e a gente falava assim: que igreja que nós vamos hoje? Nós não tínhamos uma igreja para cuidar, nós éramos membros de igrejas, e a gente saía pelo bairro, saía pela cidade procurando uma igreja, e cada domingo uma igreja. Nós estávamos abatidos, nós estávamos tristes, decepcionados, porque as promessas do Senhor nós esquecemos pelas nossas tristezas. Ou seja, isso pode acontecer comigo e com você. Nós temos um começo de uma vida cristã, ou nós temos um começo de uma área da sua vida que você tem uma grande expectativa, assim como esses 2 discípulos tinham de um Jesus, e uma expectativa de Jesus, e foram frustrados. Por exemplo, você está num relacionamento, aí você pensa: eu vou casar, e aquela coisa, e de repente o relacionamento termina. É uma expectativa que foi frustrada. Você está numa empresa e você acha que você vai crescer, e simplesmente mandam você embora. Você vai casar e você fala: nossa, agora eu vou casar e vou ter minha casa e vou ter meus filhos, e as coisas não acontecem como você quer.
e a gente se frustra. E o problema é quando a gente se decepciona com o que a gente quer. E como a gente sempre fala que a vontade e os caminhos de Deus é uma, e a vontade e os caminhos nossos são outros. E quando há esse conflito, a gente está que nem esses dois discípulos, abatidos, tristes. Mas o Senhor trouxe você aqui nessa noite, para você entender, você pode estar abatido, mas tem um Jesus Cristo ressuscitado aí do seu lado. E nós vamos ver isso na palavra do Senhor. Verso 15. Enquanto conversaram e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Então temos dois discípulos de Jesus, tristes, caminhando, voltando para Emaús. A Bíblia diz que Jesus aparece ressuscitado, mas a Bíblia diz que Jesus os impede deles reconhecerem que era Jesus. E a pergunta é, por que Jesus impediu daqueles discípulos reconhecer a Ele? O verso 21 explica, diz assim: nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel, e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Qual que era a visão dos discípulos? Eles viam Jesus como um grande general, um grande rei que ia chegar em Israel, ia sentar no trono. Israel estava oprimido por Roma, então Jesus ia destruir Roma e Israel ia ser o centro do mundo, e Jesus ia governar. Eles não entenderam que Jesus ia governar através da sua morte na cruz. Eles pensaram que Jesus ia vir com uma espada e com anjos, ia derrotar todo mundo, ia sentar no trono. E quando isso não aconteceu, eles voltaram tristes para Emaús. Aí Jesus olhou para os seus dois discípulos e falou: eu preciso tratar esses dois, porque eu preciso que eles me conheçam, eu preciso que eles conheçam esse general, eu preciso que eles conheçam esse Salvador, porque eles só estão me vendo como um general. Porque a Bíblia e as promessas do Senhor é que um dia Ele vai vir e Ele vai reinar em Jerusalém, e Ele vai sentar no trono. Mas eles não entendiam que isso vai acontecer depois. Primeiro Jesus ia para a cruz, o rei tinha que ir para a cruz. Mas eles não aceitaram de Jesus cruz. Por quê? Porque eles não viam vitória em alguém ser açoitado e ser morto. Mas essa era a maneira do Senhor Jesus reinar. Essa era a maneira do Senhor Jesus cuidar de nós. Mas eles ainda não entenderam. Olha o que diz Lucas 18:31. Olha o que Jesus falava. Jesus chamou os 12 e lhe disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que o zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, e o açoitarão e o matarão. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. Isso aqui, irmãos, é o final de Lucas. Jesus fala e Jesus foi para a cruz, mas eles esqueceram completamente disso. Eles só olharam Jesus na cruz. Eu pensei que era o Jesus, mas esse não é o Jesus. Aí vem o Senhor Jesus para ter um encontro com eles. E olha o que diz o verso 17. E Jesus perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Irmãos, tristeza traz amnésia, cuidado. Quando você está muito abatido, muito triste, você esquece completamente de quem Deus é, do que Deus já fez e do que Ele ainda vai fazer na sua vida. E aqueles dois homens esqueceram do Senhor Jesus, e Jesus estava do lado deles. E olha o que diz 18. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único
visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias. Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um homem profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Olha a visão daqueles dois discípulos. Jesus chega e fala: gente, o que está acontecendo? Estou sentindo vocês tristes aí. Aí o discípulo de Jesus, que não reconhece Jesus, olha e fala: você é o único que não está sabendo. O Jesus de Nazaré, um homem poderoso em obras, um grande profeta. Olha a visão que ele tinha de Jesus. A nenhum momento ele falou assim: o Salvador, o Messias, o Jesus, o Yeshua, aquele que ia morrer e ia ressuscitar. Não. A visão deles é: você não está sabendo? O Jesus, um homem poderoso, ele foi morto, pegaram ele, açoitaram ele, e Jesus só ouvindo aquilo. Eles esqueceram completamente de dezenas de profecias que dizia que Jesus ia ser açoitado, iria ressuscitar. E sabe qual é o problema? Quando a gente conhece um lado de Jesus, porque Jesus também é poderoso, Jesus também é um grande profeta, mas quando a gente conhece só um lado de Jesus, a gente está que nem esses dois. Por exemplo, se você só conhece aquele Jesus da campanha, é o Jesus que cura, aí vem uma pandemia, aí você volta para Emaús triste, porque o Jesus que a gente idealizou não curou, então você volta triste. Se você conhece aquele Jesus da campanha que restaura o casamento, e o casamento dá em divórcio, ou o casamento não muda, aí você volta para Emaús triste, porque o Jesus que você queria, o Jesus que você idealizou, não fez o que você queria. Se você conhece o Jesus que abre as portas, e de repente vem uma crise e manda você embora, você volta para Emaús, porque o Jesus que você queria não ia deixar acontecer isso. E era exatamente o que aconteceu com esses dois discípulos. É aquele crente que só gosta dos Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então pronto, não vai acontecer nada comigo. Aí volta para irmãos. Mas esquece quando o Senhor Jesus disse que nós teríamos que carregar uma cruz. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E é por isso que nós estamos aqui, no meio dessa pandemia, carregando a nossa cruz, porque nós cremos que Ele é o nosso Salvador, e nós cremos que isso aí é sinal da vinda dEle. Por isso que não voltamos para Emaús, amém? Verso 22, e eles continuam, dizendo a Jesus: algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro, e não acharam o corpo dele, voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro, e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E eles continuam falando para Jesus: e tem mais, sabe o que aconteceu hoje? E caminhando, os irmãos foi lá no sepulcro, quando chegou lá, o corpo não estava lá. Olha que absurdo. E falaram que viram 2 anjos lá, e eles estão contando para Jesus, achando um absurdo, sendo que aquele momento era o momento deles. Uau, isso é prova que Jesus ressuscitou, mas eles ainda não acreditaram em Jesus. Eles não acreditaram naquelas mulheres. Eles estão contando para o próprio Jesus um absurdo. Irmãos, momento que você mais se sente sozinho, que esses homens estavam sozinhos,
É o momento que Jesus está do seu lado. Mas não é o Jesus que a gente quer, não, irmãos. Não é um Jesus que vai fazer assim, você vai ficar rico, seu casamento vai ficar perfeito. Não, não, não. É um Jesus consolador que quer explicar para você que Ele é o Yeshua, que Ele é o Salvador e que Ele preparou um lugar, e que tudo isso aqui, que parece que Ele não está trabalhando, mas Jesus quer mostrar para você que Ele nunca trabalhou tanto, que nem Ele está trabalhando nesses últimos tempos. Nós precisamos entender que as igrejas fechadas é Jesus andando do nosso lado e falando: eu estou com vocês. Para de servir esse Deus aí que cura, esse Deus que restaura, que eu sou tudo isso. Mas vocês precisam conhecer o Salvador, porque esse é o nome dele, é o Yeshua, é o Salvador. E aqueles dois discípulos ainda não conheciam o Salvador. E é nesse momento de tristeza, nesse momento de desespero, de dor, que nós estamos mais fragilizados para conhecer esse Salvador. 25. Olha o que Jesus fala. E Jesus disse: como vocês custam a entender, e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Então Jesus está andando com os discípulos. Irmãos, Jesus tem que ter paciência conosco. A gente não é fácil. Amém? Aí Jesus está andando com eles, fala: mas amigos, esse Jesus aí não falou que isso tudo ia acontecer? Acho que aquele momento que Jesus para assim na frente deles, esse Jesus aí não falou que tudo isso ia acontecer? Por que vocês estão abatidos? Por que vocês estão tristes? E Jesus começou. Os profetas, Moisés, os profetas, Jesus começou a explicar o plano de salvação para aqueles homens. Aí imagina Jesus andando. Eu vou explicar para vocês. Ele deve começar lá em Gênesis, porque a Bíblia diz que foram 11 quilômetros, e 11 quilômetros você demora 2 horas e 15 para você andar. Então Jesus começou, imagina o próprio Jesus andando com você, explicando a própria palavra dele, 2 horas e 15. Aí Jesus começou lá em Adão, no pecado de Adão, e foi para os profetas, e começou a explicar o plano de salvação para eles. Aí eu imagino os discípulos assim, os dois: é verdade, agora eu entendi, por isso que ele ia morrer na cruz, estamos entendendo. É o poder da palavra, é o poder de um Jesus Salvador. Quando a gente conhece isso, não importa mais nada. E o Senhor trouxe você aqui para você conhecer esse Jesus. E a pregação de Jesus de 2 horas e 15 estava muito boa, mas chegou em Emaús. E essa estrada não é uma estrada que acaba em Emaús, é uma estrada que continua. E olha o que diz o 28, o próximo. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Olha que engraçado. Chegou em Emaús, aí Jesus, depois de 2 horas e 15 explicando a palavra dele, Jesus, a Bíblia diz que Jesus fez como que se fosse, né, como se ia mais adiante. Então Jesus chegou assim: ó, gente, vocês vão ficar aí? Tchau, Deus abençoe, abraço. Na nossa linguagem de hoje, falou. E Jesus fez como que se fosse. Por quê? Porque Jesus queria estar com eles, mas eles precisam chamar Jesus. Porque Jesus, ele está à porta e ele bate. Ele não vai entrar se a gente não chamar. Então Jesus fez, é como assim: eu vou, mas eu quero tanto estar com vocês, me chama. Ele só fez como se ele fosse, mas ele queria estar.
E aqueles dois homens olhou: não, 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 moço, homem, por favor, fica conosco, a gente está amando estar com você, eu estou apaixonado por que você está falando. E eles chamaram Jesus. O que Jesus fez? Eu vou, não tem problema. Toda vez que você chamar Jesus, Ele vai entrar na sua casa, Ele vai entrar no seu coração, e Ele vai habitar. E constantemente, Jesus está andando pela estrada, falando: ei, tchau, já vou. Querendo que eu e você chame Ele para morar no seu coração. Verso 30. Quando estava à mesa com eles, Ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e Ele desapareceu da vista deles. Perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Ai, quando eu imagino essa cena, igreja, o Jesus sentado à mesa com os dois olhando para aquele homem apaixonado pelas palavras, os dois que já entenderam. Jesus parte o pão. Quando Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem espiritualmente e Jesus some. Eles ficam impactados. A Bíblia diz que eles voltaram imediatamente. Sabe o que é isso? Eles voltaram correndo. Ou seja, 11 quilômetros tristes, andando abatidos. Depois que eles tiveram um encontro com o Senhor, um encontro com a palavra de Deus, eles voltaram correndo. Jesus não prosperou a casa deles. Jesus não fez uma cura, não operou um milagre, Jesus não fez nada. Eles só conheceram o Salvador, e o Salvador foi importante, foi o essencial, era tudo o que eles queriam, era a palavra de Deus, era a presença de Deus na casa deles. É isso que eu e você precisa nessa pandemia. Seja com corona, seja sem corona, nós queremos ter a presença, nós queremos ter a palavra de Deus aqui dentro queimando. Sabe o que o Senhor quer? O Senhor quer que você nessa pandemia, você pegue a Bíblia e você conhece o Salvador. Nada contra os Salmos, mas lê Hebreus 12. Lê os evangelhos, se apaixona por esse Salvador, se apaixona por esse Cristo. E a Bíblia diz, e Jesus disse: em memória de mim. Quando vocês pegar o pão, quando vocês pegar o cálice, e vocês partir, em memória de mim. Não tem nenhum ato profético para Jesus cura, Jesus prospera, Jesus restaura. O único ato profético que Jesus deixou é: fazer isso em memória de mim. O único ato profético é a ceia, porque a ceia faz você reconhecer: tem um Salvador que morreu na cruz e ressuscitou. É esse Jesus que Ele quer que eu e você conheça. Por isso que é tão importante você ceiar, porque você ceiar, você está reconhecendo que Ele morreu na cruz, mas que Ele ressuscitou. E Jesus aparece para os discípulos. Verso 36, continuando o texto. E os dois chegou até os discípulos e falaram. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles. Ele disse: paz seja com vocês, amigos. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele disse: por que vocês estão perturbados, e por que vocês levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, toquem-me e vejam.
Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não crerem ainda, olha como a gente é difícil. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, eles lhe perguntou: vocês têm alguma coisa aqui para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles, e disse-lhe: foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que ao meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus de novo, ele fala: gente, eu falei isso o tempo todo para vocês. Então abriu o entendimento para que pudesse compreender as escrituras. Ele disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, em que seu nome seria pregado ao arrependimento para perdão de pecado a todas as nações, começando por Jerusalém. Esse é o Jesus, é o arrependimento. É isso que nós precisamos aprender, que Jesus, ele é o Salvador, ele morreu na cruz e ressuscitou para que eu e você se arrependesse e fomos salvos. Acabou. Por isso que essas igrejas que vivem falando: gente, Deus vai dar, Deus vai dar, Deus vai dar, está lá, é uma vergonha. E por isso que vocês estão aqui, porque o que a gente conhece do nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. É isso que importa. Vamos se colocar em pé nessa noite. Vamos louvar ao Senhor em espírito e verdade. Quando você chegar na sua casa, leia Atos 2, que você vai ver os discípulos do Senhor Jesus, depois que conheceram o Salvador, o que eles se tornaram. Vamos louvar ao Senhor com uma canção que tem tudo a ver com o que nós pregamos nessa noite. O Senhor está aqui, igreja. Ele está do nosso lado. Conheça-o. Conheça o Senhor, o Salvador. Conheça aquele que veio nos salvar. Conheça aquele que morreu na cruz e ressuscitou. Quem é esse que vem nos abraçando? Ele é Jesus. Quem é esse que vem? Ele é Jesus. Nos constrangendo com o olhar. Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, É o nosso Senhor. cuida dos corações. Quem é esse que vem? Ele está vindo. Nos abraçando. Quem é esse que vem? Nos constrangendo com o olhar. Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Deixa ele entrar. ele está na mesa, Ele está aqui. ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa
nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, todo lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, todo lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, todo lugar de honra. Deixa ele entrar. Ele está na Deixa ele arrumar. Ele nos observa. Sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa.